Então vou trazer para vocês uma receita que não é minha, que obviamente vocês já devem ter visto por aí esse produto, mas ele é um produto muito fácil, muito rápido, muito gostoso de fazer e em diversas datas eu gosto de presentear pessoas queridas com um desses ninhos de crochê. Então esses ninhos eles podem servir tanto para colocar uma planta, aqui nesse caso eu estou usando para guardar meus botões e alguns acessórios que eu uso nos meus colares, mas ele também tem diversos usos e eu gosto de presentear colocando mimos. Então compro alguns creminhos, algumas máscaras faciais e presentei minhas amigas ao longo do ano em algumas datas especiais. É um produto super simples de fazer, a gente basicamente precisa conhecer o ponto baixo. E eu vou passar aqui então todo o passo a passo para vocês aprenderem a fazer esse ninho e também algumas dicas para vocês adaptarem. Então, gente, tanto neste ninho aqui quanto o produto que eu vou fazer, eu vou usar o fio macramê da Pinguim. Fio macramê é um fio 100% algodão da Pinguim. E ele seria uma numeração, eu acho que entre 16 e 18, tá? Ele não tem numeração, o fio macramê da Pinguim é sempre a mesma espessura, mas o tex dele é em torno de 2.600, o que pode ajudar vocês, caso vocês queiram adaptar a outros fios. Eu já fiz essa receita bastante com o fio espesso da Eurohoma, o 24 fios, funcionou muito bem. Fio de malha vocês podem usar também, eu gosto muito da Fisher ou alguns fios prêmios que vocês podem ter. O fio Juno da Fisher também é um fio que eu acho que vai adaptar exatamente igual a receita. E só atentem-se a um detalhe, eu vou usar o fio macramê com agulha de número 7. Se vocês usarem, como eu digo, o espesso da Eurohoma, ele é mais grosso que o macramê. Tem alguns fios de malha que podem ser um pouco mais finos, mas são espessuras que mais ou menos parecidas. Se a gente usar a mesma agulha, que é a agulha de número 7, com essa receita que eu vou passar para vocês, vocês vão ter exatamente o mesmo tamanho do ninho. A diferença é, no fio mais grosso, ele vai ficar todo mais durinho, com o ponto mais fechado, e com o fio mais fino vai ficar todo mais molenguinho com o fio aberto. Então, se vocês quiserem adaptar para um fio mais fino e usar uma agulha menor, então vocês vão ter um produto todo menor, então se atentem a estes detalhes. Ou que vocês podem fazer, por exemplo, os fios, tanto o Barroco Max Color numeração 6 e o Ateliê da Pinguim, eles têm um tex de 885. Se a gente pegar 3 fios, dividir o novelo em 3, usando os 3 fios, a gente vai ter uma espessura muito similar à do macramê, então vai fechar redondinha a receita, usando o fio triplo, que são 3 fios ao mesmo tempo. Então, atentem-se a estes detalhes, caso vocês queiram adaptar. Então, vejam o tex do fio. Se for um tex, então, menor, de mais ou menos 1.000, 1.000 e pouco, podem usar um fio duplo. Ou se for um tex de 800, 700 e pouco, 800, vocês podem usar o fio triplo para chegar neste mesmo resultado. Tá? Então, eu escolhi uma cor super vibrante, esse azul turquesa, uma agulha de número 7 e um marcador. E vamos para esse passo a passo, vamos fazer esse ninho, que ele é maravilhoso para diversas ocasiões, a gente presentear as pessoas. Então, gente, vamos dar início ao nosso ninho, tá? Nós vamos começar com um anel mágico. Então, aqui na minha mão, eu passo, aqui eu sempre deixo um tanto de fio para a gente ter um acabamento bom. Passamos pela minha mão, damos toda a volta pela mão e botamos aqui, ó, lá para o meu lado esquerdo, passando por cima. Daí vou introduzir a minha agulha embaixo, aqui do fio da direita, e vou pescar o da esquerda, tentando deixar ele assim justinho na minha agulha. Vou subir uma correntinha. E agora eu vou fazer 6 pontos baixos no meu anel mágico. Então, vou introduzir aqui, ó, bem no meio do meu anel e vou pescar o fio, tá? A gente tem que sempre ter cuidado da qualidade da tensão desse ponto no anel mágico, porque como é tudo muito solto, a gente acaba às vezes deixando o nosso ponto meio soltinho, mas a gente tenta, ó, puxar ele justinho, ó. Passamos, puxamos ele, tentamos deixar justinho aqui na nossa agulha com esses dedos aqui regulando essa tensão. Pescamos o fio que está vindo do novelo e passamos por dentro das 2 alças, tá? Então, são 6, 1, 2, 3, 4,
5 e 6 pontos no meu anel mágico, pra gente começar. Então, aqui, fechamos, puxamos bem forte, tá? Pra ele ficar bem fechadinho ali no centro. Então, o que fizemos até então, temos um anel mágico com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós vamos usar, então, a forma circular para começar este ninho. Lembrando que cada um dos pontos representa uma fatia e tudo que acontece num dos pontos, a gente repete em cada um deles. Então, a gente vai seguindo uma sequência de aumentos para crescer o nosso círculo, tá? Nos meus cursos eu sempre pego bastante dessas questões técnicas porque eu gosto que vocês entendam como que funciona o crochê muito mais do que somente seguir um passo a passo. Então aqui nós vamos ter esse primeiro que eu vou deixar em laranja, que é onde nós vamos colocar o nosso marcador. Como esse produto nós vamos trabalhar somente em pontos baixos, eu não vou fazer fechamento de carreira, tá? Porque eu acho, especialmente quando a gente é iniciante, tem alguns produtos que eu não vejo a necessidade da gente fechar a carreira e correr o risco de ter uma cicatriz. Então, como ele é para ser um trabalho fluido, nós vamos trabalhar, como eu chamo, em espiral, ou seja, na carreira seguinte, com a sequência, quando estamos trabalhando a forma circular, cada um desses pontos recebe um aumento. Então, na carreira seguinte, é um aumento para cada ponto. Nós vamos dobrar o número de pontos do nosso círculo. E, em vez de fazer um fechamento de carreira aqui, nós simplesmente vamos localizar, ó. Temos as bases do ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Deixa eu pegar aqui o meu... Esse aqui, ó, minha agulha de acabamento. Então, a gente pega aqui. A base do nosso ponto são essas duas alcinhas que formam em cada ponto, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, em cada uma dessas bases de ponto, a gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo local. Então, eu vou vir aqui, ó, vou vir nessa base do ponto e vou passar a minha agulha embaixo das duas alcinhas. Esse fio, que foi o fio inicial, eu já deixo ele colado no meu trabalho, porque daí o que eu vou fazer? Eu vou pescar o fio que está vindo do novelo, fiquei com 2 alças na minha agulha. Eu pesco novamente, tiro as duas, faço. Esse é o primeiro ponto baixo da segunda carreira, então eu vou deixar marcada a base desse ponto. Tá? Esse marcador a gente precisa para a gente saber aonde que está começando a carreira. E vejam que eu mantive esse fio dentro do ponto, então o ponto abraçou o fio e ele já vai sendo arrematado. Agora vejam da onde está saindo o meu ponto, tá? Na base daquele ponto primeiro que eu fiz, eu vou novamente no mesmo lugar e eu vou inserir a minha agulha ali e faço mais um ponto. Então, já tenho aqui estes 2 pontos. Agora, eu vou localizar a base do ponto seguinte, que é essas 2 alças ali, e eu mantenho esse fio aqui, ó, em cima da base do ponto. Então, eu vou passar a minha agulha, ó, as 2 alcinhas da base do ponto, eu mantenho esse fio ali em cima, e eu vou fazer o meu ponto com esse fio grudadinho ali. Então, faço um ponto... Vou exatamente no mesmo local, no mesmo lugar que eu inseri minha agulha e faço mais um ponto. Então, agora eu tenho 4. Vou no ponto seguinte, introduzo embaixo das 2 alcinhas, faço mais um ponto e vou no mesmo local e faço mais um ponto. E assim eu vou fazendo, então, em cada um dos pontos, das bases do ponto, eu vou introduzir a minha agulha, fazer um ponto baixo, eu vou exatamente no mesmo local e faço mais um ponto baixo. E aqui a gente pode ir dando uma viradinha, nosso trabalho começar a fazer o arredondado. Seguinte, vamos lá, então a gente vai repetir 6, a gente começou com 6 pontos, então são 6 aumentos nesta segunda carreira, tá? Uma carreira
só com aumentos. Então, se nós começamos com 6 pontos de base, nós estamos terminando essa carreira com 12 pontos. Ó, e esse fio eu fui conduzindo ele junto, isso quer dizer que eu fui fazendo ponto ao redor. Então, quando eu chego aqui, eu já corto ele bem rente e tchau. Está arrematado, a gente não precisa fazer depois o arremate. Certo? Então, vamos lá, se tudo deu certo, nós temos aqui, a gente conta essas bases do ponto aqui, que são essas duas alcinhas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que é aqui o meu primeiro. Então, a sequência da nossa forma circular, então aqui é onde está o meu marcador, que é esse primeiro ponto nós vamos fazer somente um, e no ponto seguinte, nós vamos fazer um aumento. Então, a gente vai aumentando em cada carreira agora, a gente aumenta 6 pontos. Então, em cada uma dessas fatias aqui, a gente vai fazer, então, um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos, um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Então, essa é a nossa terceira carreira. Não estou finalizando, tá? Então, aqui é onde tem meu marcador, eu vou tirar. Eu vou ali, ó, na base daquele ponto, faço um ponto baixo e marco, tá? Para eu saber qual que é o primeiro ponto da carreira. Agora, eu vou, então, ó, na base seguinte, vou introduzir a minha agulha e aqui eu vou fazer 2 juntinhos, 2 na mesma base do ponto, eu vou na mesma. Então, é um ponto sozinho, 2 juntos. Agora, um ponto sozinho, então só um ponto naquela base e na base seguinte, 2 no mesmo ponto de base. Então, vamos lá, todo esse contorno, um ponto sozinho e 2 juntos. Então, fiz aqui um aumento, tá? Que são os 2 pontos juntos e eu tenho mais 2 pontos de base. Então, aqui eu vou fazer um sozinho e tem que terminar com a sequência, tá? Com essa é sempre uma combinação, um ponto sozinho e 2 juntos, que nós repetimos por 6 vezes ao longo da carreira. Então, eu cheguei novamente aqui. Agora, de um ponto sozinho, nós vamos para 2 pontos sozinhos. Eu trabalho com a forma perfeita, então vou fazer um sozinho. No ponto seguinte, eu faço um aumento e depois um ponto sozinho. O que que eu fiz? Como é um número par, que é o número 2, eu faço um, aumento, 1. Em vez de fazer 2, aumento, eu separo esse número 2 e deixo o aumento no meio, para a gente intercalar o local do aumento e não fazer nenhuma dobra no nosso círculo, ele ficar mais fluido, mais lisinho, mais arredondado. Então, é um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. A gente repete, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Tá? A gente repete isso em todas as fatias do nosso círculo. Então, o que a gente faz aqui, a gente repete em todos os pontos, como a gente iniciou. Então, um sozinho, um aumento e um sozinho. Tá? Vejam que entre cada aumento tem 2 pontos sozinhos, ó. Tem 2 sozinhos, um aumento, 2 sozinhos, um aumento, 2 sozinhos, um aumento. A gente só dentro da fatia, a gente organiza ele para que fiquem desencontrados os aumentos. Então, vamos lá, tirei meu marcador. Ali onde eu tirei meu marcador, eu faço já o meu primeiro ponto da carreira. Recoloco o marcador nesse ponto. Daí, no ponto seguinte, eu vou ter um aumento. Então, vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. E um sozinho. Tá? E assim vocês já vão vendo como é que a gente vai lendo esse gráfico. Então, eu fiz um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Agora, eu vou repetir mais 5 vezes. Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. E assim eu vou até o meu marcador. Então, um sozinho, 2 juntos,
um sozinho. Então, aqui faltando três bases de ponto, que vai ser um ponto sozinho. Nesse aqui são dois juntos, que é um aumento, e eu finalizo com um ponto sozinho. E aqui a gente vai dando uma ajeitada, ó, com as mãos assim, sem forçar, tá? Porque o crochê, quando a gente faz, ele já tem o formato. A gente só dá uma orientada para o ponto entrar e ir fechando. Agora, gente, vamos para mais uma carreira de aumento para a gente crescer um pouquinho mais o nosso círculo. De 2 nós vamos para 3. 3 é número ímpar, então a gente faz a sequência. 1, 2, 3, sozinhos e um aumento. 1, 2, 3 sozinhos e um aumento. E a gente vai fazendo, então, em cada uma das fatias aqui do nosso círculo, a gente repete sempre o mesmo padrão, tá? O que a gente começa, esse padrão que a gente faz de 3 pontos e um aumento, a gente repete por 6 vezes no total. Certinho, gente? Então, damos sequência. Vou tirar o meu marcador. Vamos lá. 1. Fecho aqui, deixando sempre o marcador, tá? Bem importante quando a gente trabalha principalmente em espiral. Fiz 1, 2, 3 pontos, um em cada ponto de base, e agora a gente vai fazer, então, um aumento, que é 2 no mesmo ponto de base. Ó, eles saem sempre do mesmo local. Então, vamos lá. Toda essa sequência, 1, 2, 3 e um aumento. Então, meus 4 últimos pontos, 1, 2, 3 sozinhos, e eu vou terminar com um aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e um aumento. Tá, gente? Para este tamanho aqui do meu ninho, nós terminamos as carreiras de aumento por aqui. Vejam que quando eu separo aqui nesse 2, eu vou intercalando aqui o local onde tem o nosso aumento, senão ele fica sempre no mesmo lugar. E vocês vão entender o que acontece quando a gente sempre faz o aumento no mesmo lugar, tá? Porque agora eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos trabalhar a partir de agora, porque agora nós vamos começar a crescer essa parte aqui de trás, tá? Então, nós fizemos lá os nossos pontos, tinha um ponto baixo, aqui eu vou fazer só uma fatia, tá? A gente fez um aumento, daí a gente fez um ponto e um aumento, daí a gente fez 2 pontos e um aumento, e depois a gente fez 1, 2, 3 pontos e um aumento, né? Agora, nós vamos dar a seguinte sequência. Neste primeiro ponto aqui, nós vamos fazer 3 pontos no mesmo lugar, tá? Então, nós vamos ter 3 pontos. Deixa eu ver que ficou feio aqui. Vamos refazer isso aqui. Então, aqui, ó, nós vamos ter 1, 2, 3 pontos no mesmo ponto de base. E o resto sem aumentos, tá? Então, todo o contorno, somente nesse primeiro ponto aqui, nós vamos fazer 3 pontos. Então, aonde tem o meu marcador, nós vamos lá. A gente vai fazer um ponto, marcamos. Daí, no mesmo lugar, nós vamos fazer mais um. E no mesmo lugar, a gente vai fazer mais um. Tá? Então, ficamos com 1, 2, 3 pontos. Agora, a gente tem que cuidar, como a gente faz 3 pontos, ele começa a cobrir já a base do ponto seguinte. E a gente não pode perder nenhuma base de ponto aqui. E agora, a gente faz todo o contorno sem aumentos, tá? Um ponto para cada ponto de base. Então, todo o nosso contorno até o nosso marcador, sem aumentos.
Então, cheguei aqui nesse meu marcador. Então, o que nós fizemos? A gente fez 3 pontos no mesmo ponto de base. Agora, onde a gente tem esses 3 pontos, sempre no ponto central, a gente vai fazer 3 pontos. Isso quer dizer o quê? A gente vai fazer um ponto normal. Daí, nesse segundo ponto dos 3, a gente vai fazer 3 pontos. 1, 2, 3. E depois a gente vai dar a sequência de ponto, um ponto para cada ponto de base em todo o nosso contorno. Então, o que a gente vai fazer nessa outra volta, nessa carreira? A gente vai fazer um ponto, marcar. Daí, no ponto seguinte, que é esse aqui, a gente vai fazer 3 pontos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2 e 3, tá? Então, agora sim, essa vai ser a ideia. A gente fez os 3 pontos, daí nesse ponto aqui a gente vai fazer 3 pontos, daí nesse ponto aqui a gente vai fazer 3 pontos e nesse ponto... Então, é sempre no ponto central dos 3 pontos, a gente vai repetir 3 pontos e ele vai começar a fazer essa ponta. Então, sempre cuidando para no ponto seguinte a gente não perder a base do ponto. E agora uma carreira, o resto da carreira sem nenhum aumento. Cheguei novamente no meu marcador. Então, na carreira anterior nós fizemos um ponto e daí os 3. Agora nessa carreira são 2 pontos sozinhos e daí os 3 juntos, tá? Então, a gente vai aumentar sempre um ponto baixo em cada carreira para que a gente atinja o terceiro, o do meio dos 3 pontos que a gente fez anteriormente. Então, agora a gente vai fazer 1, marcando sempre este ponto, 2, e agora no terceiro, porque ele é o central dos 3 pontos que a gente fez anteriormente, a gente vai fazer mais 3 pontos. 1, 2, 3. Então, vejam, ó, que já está começando a subir uma ponta. Tá? Olhem para isso aqui como se vocês estiverem fazendo de repente algum biquíni, alguma peça. Isso aqui fica perfeito para um busto também, que vocês vão subindo e depois para fazer uma colocação. Então, essa parte aqui de cima fica maior. Ou se vocês quiserem fazer então dos dois lados para fazer tipo um estilo canoinha, então fazendo neste centro e nesse centro esses aumentos, ele vai crescer essa ponta para o outro lado. Então, percebam o que o movimento da gente inserir os pontos aqui sempre nessa parte central para ele crescer sempre no mesmo local, que se a gente sempre fizer no primeiro, ele não vai fazer esse crescimento assim. Então, por isso que a gente pega os 3 pontos que a gente faz no mesmo ponto de base e sempre no do meio que a gente vai fazer os próximos 3 pontos, tá? Então, fiz 2 pontos baixos, os 3 pontos. E agora, o resto da carreira, somente um ponto para cada ponto de base. Cheguei novamente no meu marcador. Então, antes nós fizemos 2 sozinhos, agora a gente vai fazer 3 sozinhos e depois os 3 pontos no mesmo ponto, tá? Pra gente subir um pouquinho mais aqui o nosso ninho. Então, a gente vai subir 3 pontos aqui, deixando sempre este primeiro marcado. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. Daí vejam que a gente chega no topo aqui da nossa subida. Então, é esse ponto central que a gente sempre tem que chegar. Pra gente fazer novamente os 3 pontos e subir mais um pouquinho o nosso ninho. Então, 2 e 3. 3 pontos no mesmo ponto de base, eles saem exatamente do mesmo local. Cuidando para não perder o ponto seguinte, vamos lá. Agora, só pontos baixos, sem aumentos. Mais uma volta para crescer ainda o nosso ninho. Então, vamos à última sequência aqui que a gente vai subir os 3 pontos. Então, agora nós tínhamos feito os 3 pontos sozinhos.
Agora vai ser 1, deixamos marcado, 2, 3 e 4. Daí no quinto ponto, tá? Que a gente vai fazer aqui 3 pontos no mesmo ponto de base, ó, nossa agulha entra no mesmo lugar as 3 vezes. Então, fazemos os 3 pontos baixos. E vamos dar mais essa volta aqui, sem aumentos, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui o corpo do nosso ninho já praticamente pronto. Tá? Vamos dar a sequência, fazer a alcinha e as finalizações do nosso ninho. Então, agora nós já podemos tirar este marcador, que a gente vai ter uma sequência de pontos aqui que a gente não precisa mais dele. Então, nós vamos fazer agora 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é o topo aqui do pico aqui do nosso ninho, tá? Então, esses 6 pontos a gente chega bem aqui em cima. Agora, a gente vai subir 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes, tá? E agora nós vamos fechar com um ponto baixo exatamente no mesmo local que a gente subiu, tá? Então, a gente vem aqui e faz um ponto baixo. Então, ó, ficou aqui a alcinha. Depois a gente vai dar o acabamento nela. E agora a gente vai fazer 11 pontos baixos, tá? Sem aumentos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 'Então, fizemos aqui 11 pontos baixos, tá? Fiz essa lateral. E agora, eu vou trabalhar uma sequência de 9 diminuições pra gente fazer esse fechamento aqui do nosso ninho. Então, como é que é a diminuição? A gente vai introduzir a agulha, tá? Na base do ponto, pescar o fio. Mas a gente não finaliza o ponto. A gente vai no seguinte, introduz, pesca o fio e agora sim, a gente com as 3 alças da nossa agulha, a gente tira tudo de uma só vez. Então, vejam que de 2 pontos a gente ficou com 1. Então, a gente vai fazer isso por 9 vezes. Vamos no seguinte, pescamos, então aqui 2. A gente introduz, ó, cuida sempre para ir pular, que fizeram 2 pontos, vai no ponto seguinte. Então, 1, vai no ponto seguinte, 2, ficamos com 3 alças, tiramos tudo de uma só vez. Então, aqui 3, 4, 5, ó, ele vai fechando aqui. Então, introduz na base do ponto, pesca o fio, vai no ponto seguinte, introduz, pesca o fio e só agora finaliza o ponto, tirando tudo de uma só vez. Então, gente, feita 9 diminuições, tá? Daí a gente faz esse fechamento. A gente pega e dá uma fechada aqui só na parte da frente do nosso ninho. Daí agora nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos, tá? Que fica igual a nossa lateral. Então, 11 pontos baixos agora, um ponto para cada ponto de base até a gente chegar na nossa alça. Então, feitos 11 pontos, chegamos aqui na nossa alcinha, nós vamos fazer... Ah, peraí que faltou um pontinho aqui, não tinha feito. Então, agora nós vamos fazer 12 pontos baixos ao redor da nossa alça. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai introduzir a agulha aqui, ó, bem no meio da nossa alça e vai fazer o ponto ao redor da alcinha, tá? Então, aqui, ó, a gente introduz a agulha aqui bem na alça, pescamos o fio, cuidando para não deixar muito solto. A gente ajusta a tensão e faz o ponto baixo. Então, 12 pontos ao redor da alça. Daí vão fazendo e vão dando uma empurradinha, tá? Para eles ficarem mais juntinhos, que fica esse efeito um pouquinho enrolado aqui ao redor da nossa alça. E agora a gente arruma assim, ó, para ficar com as basezinhas do ponto para fora. E assim, 10 pontos já fechou bem bonitinho, não cabe 12, fica 10. Se 12 não fechou, não chegou aqui até a base do ponto, coloca mais pontos, tá? Aqui não tem. Aqui o ideal é ficar bem cobertas as correntinhas por esse desenho aqui, desse enroladinho do ponto. Agora nós vamos então finalizar todo o nosso contorno com pontos baixíssimos. Então, a gente vem na base do ponto, a gente pula esse primeiro ponto aqui, tá? Para o ponto bem seguinte, a gente dá uma puladinha, porque senão ele vai ficar muito em cima ali do meu ponto. Então, o baixíssimo eu pesco, trago o fio que tá vindo do novelo e esse mesmo fio eu passo pelo fio que tá na minha agulha. Então, nós vamos fazer todo este contorno, ó. Então, o fio que eu trouxe para frente, eu já passo ele dentro da minha agulha. Introduzo na base do ponto, pesco o meu fio e esse mesmo que eu pesquei, eu já passo por dentro. Então, aqui nós vamos fazer todo este contorno somente no baixíssimo, para a gente dar um acabamento, uma finalização bonita para o nosso ninho. Então, eu cheguei aqui na minha alcinha. Quem quiser fazer os baixíssimos ao redor da alça, pode fazer. Eu prefiro não fazer. Então, aqui, ó, cheguei e fiz o último baixíssimo. Eu vou dar uma puxada e vou passar ao redor aqui da minha alça, tá? Ó, a alça que terminou, passei ao redor e eu vou puxar bem puxado pra gente apertar essa alça. E agora eu vou fazer um enrolado com o fio, só dou uma enrolada mesmo. Quanto vocês acharem. Daí eu já corto quando eu achar que já tá bem enroladinho. E dou aqui um acabamento, tá? Vou passar mais um pouco aqui esse meu enrolado. E com minha agulha aqui de acabamentos, eu vou passar aqui, ó, por dentro de todo o enrolado dele. E jogo meu fio para dentro do meu trabalho e faço um arremate por dentro da minha trama, tá? Depois de arrematado, a gente corta o nosso fio e voilá.
Então, gente, esse ninho aqui, olha que delícia, tá? Tem uma sobra de fio, eu já tinha usado um pouco desse novelo para fazer um colar pequenininho, um colar básico, e ainda teve uma sobra. Então, o macramê dá tranquilamente para vocês fazerem aqui esse ninho em crochê.